Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about. Eu acho que quem pode responder isso melhor é você, né? Ela que pesquisou bastante e acho que foi através de uma outra empresa que acabou conhecendo vocês, né? Uma amiga tinha acabado de fazer uma obra e ela tinha dado algumas dicas, né, Gui, da importância de ter uma empresa que fizesse o projeto e o acompanhamento no mesmo local e que tivesse o EVF. Exato. E aí, quando eu falei para o Guilherme sobre o EVF, a gente decidiu que a gente só faria com uma empresa que fizesse projeto e acompanhamento de obra e que tivesse o EVF. A gente conversou com algumas, mas nenhuma, assim, a gente gostou, assim, deu aquele... E aí a gente marcou, né, procurando, a gente encontrou vocês e aí a gente marcou a primeira entrevista, Isso. né? Acho que, assim, a questão do EVF é uma coisa importante, que foi muito importante para nós, esse planejamento de obra. A gente já tinha passado por uma experiência com obra, da qual eu fui o responsável. E, então a gente teve muita dor de cabeça, um pouquinho para organizar as finanças, as coisas vão acontecendo. Então, quando a gente observou essa oportunidade de ter todo um controle prévio, né, que nos direcionasse aquilo que seria possível fazer, aquilo que não seria, e planejar de curto, médio e longo prazo, foi muito determinante. Então a gente passou a procurar empresas que oferecessem esse tipo de serviço. E aí a Rafa foi procurando, a gente chegou a conversar com algumas, a gente não gostou, mas eu acho que o nosso primeiro encontro foi com você, né, Calice? Aí a gente realmente achou importante tocar em frente, né? A gente ficou muito satisfeito. É bom lembrar que o primeiro contato com a Calice foi um dia depois de descobrir que eu estava grávida do Samuel. Verdade. O que fez as coisas ficarem mais apressadas. A gente descobriu dia 7, dia 8, a gente encontrou ela, gostamos dela e aí tudo aconteceu. Acho que assim, no meu caso, depois ela pode até dizer se teve algo diferente, para mim eram duas coisas muito impactantes para nós, né? A gente queria realmente já estar em um outro local quando da chegada do nosso segundo filho, então a gente tentou planejar direitinho e realmente a gente correu com as coisas a partir do momento que a gente descobriu que a gente estava grávida, né? E a outra questão importante para nós era a questão financeira, né? Então a gente conseguiu ter uma nova dinâmica financeira nos últimos anos, o que nos permitiu fazer, né, alguns planos um pouco mais audaciosos. Só que mesmo assim a gente precisava de uma segurança nesses passos que a gente vai dar. Como a gente nunca tinha feito projeto arquitetônico, a gente achava que era muito caro, que era algo assim inviável, né? E que na verdade aumentaria o custo da obra do que nos auxiliaria. Então a gente às vezes ficava com receio. Nesse ponto foi uma surpresa bem feliz, porque a gente viu que toda a organização deixa todos os processos mais baratos muitas vezes, né? Então isso para a gente foi muito determinante, para a gente ter essa segurança de dar esse passo adicional. A gente tinha um padrão de apartamento que a gente estava procurando, a gente teve algumas mudanças de dinâmica que permitiu a gente dar um passo a mais. Só que para a gente dar esse passo a mais, a gente precisava dessa segurança que o projeto, que o acompanhamento, né, que o EVF, enfim, todos os serviços que vocês oferecem foi importante também. Olha, assim, para mim, particularmente, tudo foi muito confortável, né? Lógico que trabalhar com uma obra é sempre algo complexo, que dá uma certa dor de cabeça em alguns momentos, mas tudo, assim, no meu ponto de vista, foi confortável. E a gente precisava disso pela nossa dinâmica atual, né? Assim, a gente estava num ritmo de trabalho muito intenso, a gente tinha já filho pequeno, que era o Miguel, a Rafa ia ficar grávida, então a gente, vivendo a experiência de um apartamento muito menor que a gente morava antes, a gente sabia que para dinamizar isso num apartamento maior seria praticamente impossível. Então, todas as etapas do meu ponto de vista, a Rafa pode falar também, acho que foi muito tranquilo, assim, desde os primeiros encontros, e aí coisas que facilitaram para nós foi as possibilidades dos encontros serem online, né? A gente muitas vezes fez encontros eu dirigindo, canto, né? E escutando ali, eu num lugar do meu trabalho, entre uma gravação e outra, a Rafa no trabalho dela, então isso também dinamizou para a gente bastante. E a gente percebeu que a qualidade poderia ser entregue dessa mesma forma com o serviço também online. Então, aqueles primeiros encontros, a discussão dos projetos, né, todas aquelas etapas, deixou a gente muito confortável. E depois, né, com o Fernando aqui também,
e toda a equipe, lógico, também deixou a gente muito satisfeito, porque a gente não tinha tempo de vir todos os dias, né? Então o acompanhamento e todos os repasses que eram feitos para nós assim constantemente foi deixando a gente também muito tranquilo. E a gente conversou muito antes de comprar um apartamento novo, né, Gui? A gente sabia exatamente já o que a gente queria, assim, em termos de espaço, em termos de quantidade de cômodos. Então, quando a Calice trouxe, era a materialização do nosso sonho, né? Porque a gente ficou anos imaginando quando a gente mudasse, como que seria, que dimensão que a gente queria. Então, quando a gente entrou aqui, apesar dele estar com uma... Totalmente nada parecido com a gente sabia que o espaço era exatamente o que a gente procurava. Então, quando você foi mostrando pra gente, na verdade era materialização, porque a gente tinha já em mente aquilo que a gente queria para casa da gente. Que aconteceu. Assim, no início a gente acha que o cliente ele sempre quer as coisas o mais rápido possível e a gente tinha um motivo muito significativo para querer correr com um pouco as coisas, né? O nosso filho ia nascer e a gente estava vivendo num lugar que era do tamanho dessa sala aqui. Então a gente precisava das coisas um pouco mais rápidas. Mas a gente entendeu o processo. Eu acho que isso também é um diferencial da equipe, deixar a gente a par das realmente as etapas necessárias para a segurança, né, da nossa casa e para evitar possíveis futuros problemas. Então a gente entendeu a necessidade de se pensar cada tomada, a gente entendeu a necessidade de se pensar cada encanamento, a gente entendeu a necessidade de se projetar todas as coisas, né? E a gente entende que isso, para ser feito de qualidade, isso tem que levar um certo tempo, né? Então, a gente entendeu isso deixou a gente mais tranquilo em saber que a gente precisava passar por esses tempos para a gente ter a segurança como a gente tem hoje, né? Porque a gente não aconteceu nada e tá tudo certo, graças a Deus. Você segurou mais minha onda, né? Eu grávida, ficava meio... um pouco desesperado, um pouco angustiado. Ele falou, não, a casa tem que sair do jeito que a gente está planejando, é assim mesmo, né? E ele foi segurando a onda pra gente. Olha, o conselho que eu posso dar é, se você tiver realmente a possibilidade, não hesite em contratar pessoas realmente para acompanhar a obra, para fazer projetos para vocês. Por quê? A gente vê realmente o quanto esse trabalho faz a diferença. Eu posso dizer isso com propriedade porque a gente viveu isso, uma obra realmente de tirar um apartamento do zero, né? A gente realmente fez ele novo, só que ele tinha dimensões muito menores e a gente passou mais tempo tendo muito mais dor de cabeça do que um projeto como é o nosso apartamento atual, né? Então a gente já conversou isso várias vezes, né? A gente indica realmente, a gente fala, quando as pessoas, mas é bom, faz diferença mesmo, a gente fala, faz de boca cheia, porque pra gente foi muito importante. E não só pela nossa condição, eu acho que o acompanhamento e um projeto adequado vai se adequar às realidades diferentes das diferentes vidas, né? Então, para a gente tinha uma circunstância específica, mas para todo mundo existem razões e motivos. E eu acho que o projeto bem feito, o acompanhamento vai fazer essa adaptação necessária que você precisa, né? E assim, o projeto, eu falo para o Guilherme que eu não vou mudar nunca mais e que a gente escolheu a casa para o resto da vida, mas se um dia eu fosse mudar, eu ia fazer exatamente como a gente fez. Porque ficou uma casa exatamente do tamanho da nossa família, do que a gente precisa, com as funcionalidades que a gente, né, precisa no dia a dia, pensado para os 2 meninos pequenos, então aqui a gente não tem lugar de risco. Então eu indico de olho fechado, né?